Bem-vindo, bem-vinda. Eu acho que essa aqui é uma das reuniões mais importantes que a gente teve. Ela foi feita no grupo fechado de mentoria, e a gente trouxe para o YouTube porque é uma coisa que todo peregrino tinha que saber. A gente recebeu o Marcos Ayran, que ele é especialista em fascite plantar e outras patologias que atingem os peregrinos. Essa reunião ela é longa, então, para o teu conhecimento, eu vou te sugerir que você veja ela de qualquer forma, vai pausando, vem outras horas. Ela se divide em duas instâncias. Uma é o Marcos explicando sobre as patologias, como cuidar do pé, os exercícios para a gente não ter problema, como fazer o alongamento para caminhadas, né? E trouxe muita novidade para a gente. E depois tem perguntas dos peregrinos que estavam dentro dessa reunião. E aí abre-se um assunto assim de forma muito legal. Eu nunca vi esse conhecimento ter sido exposto assim de peregrino para peregrino. Então, compartilha essa informação com quem tem problemas ou já teve problemas lá, ou quem está se preparando. Os links vão estar todos aqui embaixo, tanto do Marcos quanto do nosso site, quanto da explicação sobre o que é essa mentoria, ela está sempre ativa. Esse é um dos encontros que a gente faz ao vivo para trabalhar essa preparação dos peregrinos. Tá? Boa palestra. Eu acho que você vai se surpreender com os assuntos que vão ser falados aqui. Eu sei que ela é longa, mas a gente está falando de área de saúde, e isso é uma coisa que tem que estar exposto para todos os peregrinos. Isso aqui ajuda muita gente, e muita gente nessa reunião tirou dúvidas que você pode ter também sobre, vamos dizer assim, de uma forma mais coloquial, doenças do peregrino, coisas que a gente pode ter quando a gente vai para o caminho, quando a gente está treinando. Boa palestra, aproveita, anota as coisas, vai voltando ela, tira dúvidas, coloca dúvidas suas embaixo, que a gente vai buscando responder. O Marcos também vai tentar interagir aqui com a gente depois. Um abraço, boa palestra. Bem-vindos, eu vou pedir para que todo mundo deixe então fechado. Esse aqui é o primeiro encontro nosso desse grupo de mentoria. Essa iniciativa é muito legal porque primeiro a gente tem selecionado um grupo que gosta de aprender sobre o Caminho de Santiago, e a gente está podendo conversar disso aqui sem estar primeiro no YouTube, essa reunião fechada, para a gente poder tirar dúvidas. Vou lembrar para a gente deixar os microfones fechados, por favor. Nós estamos recebendo aqui o Marcos Ayran. O Marcos ele é especialista nessa área e ele conhece os assuntos peregrinos, então é uma oportunidade única, primeira vez que eu vejo isso acontecer. Eu sempre quis e nunca encontrei, e começou um assunto entre nós sobre isso na internet, um bate-papo, e de repente a gente foi identificando coisas que eu queria muito saber. Eu falei, isso aqui é coisa que peregrino, é saúde pública para peregrino. E ele falou assim, Guilherme, na verdade ele antes falou assim, isso é uma coisa que eles precisam saber, a gente só não tem onde falar. Eu falei, vamos tentar começar a falar dentro da mentoria, para a gente estar com um grupo controlado, né? Um grupo que a gente possa trocar ideias, trocar informação. Pedir, por favor, mais uma vez aqui, para todo mundo deixar o áudio no mudo aqui, para a gente poder começar. Marcos, plateia, o pessoal e eu também, e todos nós aqui, eu vou me mutar também. Opa, legal. mutei antes. Vou me mutar também e a batuta está com você aí. Obrigado demais por você ter aceito esse convite, por você ter proposto isso. É uma coisa assim muito, para mim é de extrema importância isso aqui. Eu estou aqui para aprender, como todo mundo aqui. É uma área que eu não fui formado nessa área, não ouso falar, eu ouso só repetir o que você vai me falar para quando algum peregrino me perguntar. Boa noite, gente. Primeiro, saber se todo mundo faz um joinha aí, se todo mundo está me escutando, se o áudio está bacana, tá legal, ótimo, já vi. Assim como o Guilherme falou, o pessoal que não está com a imagem aí aparecendo, já teve gente que mandou joinha, mas acredito que estejam todo mundo escutando. Bem, meu nome é Marcos, tá? Eu tenho especialização em patologia osteomuscular pela Unifesp, né? Eu sou proprietário de um estúdio de Pilates e a gente trata muita gente, mas muita gente com os mais diversos problemas. E por incrível que pareça, muita gente que usa a parte principal aí que a gente tem como peregrino, que é o pé, né? O pé é a nossa base de tudo. E assim como o Guilherme falou, quando eu fui buscar muita informação para fazer o Caminho de Santiago, eu via que a gente tinha muita informação sobre calçados, sobre mochilas, sobre o que levar, sobre bastão, sobre roupa, mas a gente tinha pouca informação sobre o cuidado com o pé, que aí é o que a gente vai vir falar daqui, vamos falar hoje, vamos conversar hoje bastante sobre isso.
tá? Quanto mais perguntas vocês puderem me falar, para mim, melhor ainda, porque eu consigo especificar para vocês situações que são importantes para vocês, dificuldades que vocês, às vezes, vão passar fazendo uma peregrinação ou caminhando, o que seja, e se eu puder ajudar, se eu puder dar um pouquinho dessa contribuição aí, eu acho que vai ser bem bacana, tá? Eu vou falar aqui sobre algumas patologias, né? Eu vou só citar, a gente vai falar sobre fascite plantar, importante, dói bastante. Vamos falar sobre esporão, vamos falar um pouquinho sobre entorse, né? Tem muita gente, ou vocês conhecem, se não são com vocês, pessoas que torcem o pé, né? Com uma grande facilidade, tá? E a gente vai falar também um pouquinho de espasmo ou cãibra, né? A gente pode chamar de espasmo ou cãibra, tá? Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre a fascite plantar, que foi justamente o papo que eu e o Guilherme a gente começou, a gente se iniciou. Então, eu vou abrir com a patologia que trouxe eu estar aqui falando com o Guilherme, tá? Alguém aqui, por um acaso, já teve crise de fascite plantar? A Cláudia já levantou a mão aí. Dói pouco, né, Cláudia? Dói bastante. Só para saber, você já fez... Eu tive no caminho. No caminho. Desculpa. Tá. Só para saber, você já fez o caminho e se você fez quando? Que ano que você fez? Tá. Eu ainda não fiz o caminho de Santiago, eu vou daqui 15 dias para lá. Mas eu já fiz o Caminho da Fé, já fiz Itatiaia, eu já fiz outros caminhos, porque eu estava em preparação para ir. Então, eu estou indo daqui 15 dias, eu estou pegando um avião. Ok. Né? Então, eu estou vamos dizer aí, na vontade aí de já percorrer por lá. Tá? É importante. Fascite plantar, para vocês entenderem mais ou menos, a gente tem os músculos que ficam lá na planta do pé, na parte de baixo, e elas têm uma camada, que é a fáscia, né? É uma película, e essa película, ela se inflama e ela gera dor. E aí tem algumas causas muito específicas aí, o porquê que ela gera essa dor, tá? Tem algumas que já são básicas, que todo mundo já vai ouvir falar, que é assim, sedentarismo, sobrepeso, tá? Só que tem outras que são mais específicas. Tipo do solado do calçado, terreno a ser percorrido, tá? Eles também podem auxiliar e ela ser caso de um esporão que você gerou e aí você gera uma fascite porque o esporão está inflamando a fáscia, tá? Mas aí quando eu chegar no esporão, aí eu vou fazer esse link para estar ligando, tá? Isso justamente acontece porque a gente tem uma fraqueza em muitos músculos que envolvem o pé, tá? Então, quando a gente tem essa fraqueza, a tendência é essa fáscia querer fazer parte da função do músculo e, pela repetição, ela se inflama. E aí é como se fosse uma tendinite, só que não é uma tendinite, porque a tendinite ela está nos tendões, né? Que é onde o músculo vai se ligar a uma parte óssea, que aí é o tendão, né? Então, justamente isso, essa fascite, como é que a gente vai ter que tratar ela, tá? Ela tem aí alguns casos, alguns níveis, a gente tem o nível crônico e o nível agudo, tá? No nível crônico, por incrível que pareça, a gente tem que continuar usando um tênis com um solado mais duro, mais rígido. Aí, poxa, vocês podem chegar para mim e justamente falar, nossa, Marcos, mas você acabou de falar que o tipo do solado, ele atrapalha? Sim, o tipo do solado, ele atrapalha. Para vocês terem uma ideia, é muito comum quem usa a bota, né, e vai fazer uma peregrinação, quando está num asfalto, quando está numa parte rígida, né, numa calçada de pedra, tudo, ele tende a sentir mais pressão na região do pé. Porque a bota, como ela tem um grip maior, como ela tem uma pegada maior e ela tem um solado mais rígido, a tendência é ela ser utilizada num terreno mais mole, para ela poder equalizar
e ter uma estabilidade. Quando você vai para um terreno duro, você aumenta a sua pressão corporal sobre esse piso rígido. E aí essa pressão faz com que essa fáscia, essa fáscia aí da planta do pé, ela comece a ser muito pressionada. E aí, justamente, você começa a gerar dor, ela inflama, ela não melhora, e a tendência é você ter uma fascite plantar aí crônica, tá? Da mesma forma, se a gente tem um tênis, por exemplo, eu vou falar aqui um tênis mais fitness, que é o tênis comum, que a gente passeia no shopping, faz uma corrida, vai na academia, anda, caminha na rua, tal. Ele tem um solado muito mais mole, muito mais macio, né? A tendência desse tipo de calçado é trazer conforto. Quando você utiliza ele num terreno rígido, ele faz a função dele, te trazer conforto, te trazer amortecimento na região da face. Já se você vai para um terreno mais mole, né? Por exemplo, um terreno vai de areia, por exemplo, o seu pé tem que se enrijecer para conseguir te manter estável. E aí, o que acontece? Você começa a contrair os dedos, então você começa a puxar os dedos, e você contrai toda a fáscia do pé, então, todo o arco se contrai. E aí, devido ao tempo que você fica com esta contração, você gera uma fascite plantar, porque o corpo não vai conseguir aguentar todo esse tempo, então ele começa a se machucar devido ao tempo que ele está fazendo isso daí. Ok? Até aí tudo bem? Tranquilo? Como é que a gente trata isso aí? A Cláudia, que já teve, eu vou utilizar a Cláudia aqui, que está aqui conosco aqui como uma auxiliar minha. Quando a gente tem a fascite plantar, a primeira coisa que a gente deve fazer assim que puder, tá? É você massagear a sola do pé. Mas você vai massagear a sola do pé com qualquer coisa, com a mão, por exemplo? Não. A ideia não é você massagear com a mão, porque você pode pressionar o ponto da dor e gerar mais dor ainda. Qual que é a melhor forma, tá? A melhor forma, na verdade, é você pegar uma garrafa, colocar água gelada ou põe para congelar e você rola o pé por essa garrafa de água gelada. Então, você vai estar massageando o pé e, ao mesmo tempo, criando uma analgesia nesta região, tá? Como eu sei que, às vezes, a gente está no meio de uma trilha, fica difícil da gente estar fazendo isso, garrafinha de água com água, que vai estar mais gelada, isso já nos ajuda, tá? Algo que seja um pouco mais frio já nos ajuda, tá? Usar água quente, usar o quente não é ideal para a gente estar fazendo isso quando a gente está falando de fascite. É diferente de a gente fazer relaxamento muscular, tá? Se a gente usar o quente, a gente piora a dor. Então, a dor, ela se aumenta, tá? Então, quanto mais você puder fazer isso daí, essa bolinha, né, essa garrafinha, tá utilizando, ele vai gerar menos dor. Posso alongar o pé? Ficar na pontinha do pé assim e tal? Não, não pode. Lembra que eu falei agora há pouquinho, que eu falei assim, quando a gente está numa fase crônica da fascite, a gente utiliza um tênis de um solado mais duro. Se seu pé ele fizer extensão, né, fizer essa parte aqui, ó, ele vai aumentar a dor, porque você esticou a face, que ela está voltando ao normal e está se estabilizando. Se você estica, é como se você pegar um elástico e esticar ele até ele dar aquela esgarçada. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter um estiramento dessa face, e aí ela vai demorar muito mais para ela poder se curar. Tá? Então, aí ela fica muito pior aí a questão da cura, tá? Então, primeiramente, fascite é o básico para a gente saber o que acontece. Acredito que seja isso daí. Não temos aí onde fugir. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí, alguns exercícios, alguns movimentos que a gente pode estar fazendo em casa, assistindo a série favorita, né? Às vezes de pés, né? Tá em algum lugar de pé, tá numa fila do pão, assim, tem alguns movimentos que a gente pode estar fazendo, a gente pode estar se ajudando.
e aí se preparando para ir para o caminho, para não ter aí, né, a ocorrência de uma fascite, ou de um entorse, ou de um esporão, alguma coisa do tipo, tá? Na sequência, eu vou usar o esporão, que eu comentei do esporão, para poder fazer esse link, tá? O esporão, diferente da fáscia, você causa um enrijecimento, ele vai se calcificando, ele vai ficando rígido, ele vai criando um cristal rígido nessa região da fáscia, tá? Pô, Marcos, por que acontece isso? A principal causa de esporão é sobrepeso, por incrível que pareça. Poxa, mas o excesso de atividade física pode causar o esporão? Na verdade, não, porque a região vai estar em movimento o tempo inteiro e você vai ter a pressão do solo só na hora que você toca o chão. Quando você está com sobrepeso, ficar em pé, você está o tempo inteiro fazendo uma pressão mais forte na região. E aí você tem essa calcificação. Essa calcificação ele começa a esmagar a face. E aí que você começa a gerar dor. Poxa, Marco, tem alguma coisa aí que eu posso fazer para eu ter aí não ser acometido por esporão? Sim. Primeira coisa que você tem que fazer, além de cuidar da sua saúde, a questão de sobrepeso por causa da pressão na região, que isso daí é importante, mas é o tipo do calçado que você vai utilizar antes de estar numa peregrinação. Por quê? O momento da sua peregrinação, ele vai ser um momento que você vai estar com o seu calçado de escolha. E muitas vezes ele pode ter um solado mais flexível, um solado mais rígido. Então, eu estou falando desde uma papete para um tênis fitness, ou um tênis de trilha, ou uma bota, né? Que aí você escolheu conforme foi a sua adaptação. Então, aqui eu não quero deixar falar o que é certo ou o que é errado. Mas, se você, ao longo do tempo, ficar usando somente este tipo de calçado, e se ele gerar essa maior pressão e ele não for confortável, a tendência é você poder causar um esporão no seu pé. Então, você tem que ter momentos onde você deixa o seu pé livre, tá? Você deixa o seu pé à vontade. Marcos, então eu posso fazer uma coisa? Eu posso andar descalço? Jamais. O tempo que você fica descalço, você aumenta a pressão, porque aí são os seus próprios ossos que vão estar pressionados, né? Pressionando aí o solo, né? Então, você tem o rígido do solo e o rígido do seu osso. E aí você está pressionando sua face. Então, você está fazendo um sanduíche esmagando o tempo inteiro. O tênis, ele tende a tirar aí um pouco aí da nossa pisada aí, esse impacto, essa pressão, né? O que a gente pode causar aí nas articulações. Então, andar descalço também por longos períodos não é uma boa, não é indicado, tá? Então, poxa, Marcos, mas e aí? Eu tenho meu tênis, eu tenho a minha bota, eu tenho a minha papete, eu quero amaciar, eu não vou com ela nova, né, fazer a peregrinação. Claro, não vai com ela nova, óbvio. Mas há pessoas que aí às vezes falam, não, eu vou amaciar de qualquer jeito, e passam o dia inteiro, por exemplo, com uma bota, ou passam o dia inteiro com um tênis de trilha, ou o dia inteiro com uma papete, né? Essa grande quantidade de horas, ela não se torna tão benéfica assim para o seu pé, para a saúde do seu pé. Ela se torna benéfica assim para você ter essa adaptação no seu calçado de escolha. Mas para o seu pé, ele tem que ter um momento do contraponto, que é o momento que ele vai cuidar da saúde dele. Então, isso daí se torna interessante. Então, assim, é muito comum, por exemplo, quem anda de sapato e vai para um casamento, vai chegando no final da festa, não consegue tocar o solo. Mulheres, principalmente, que ficam com um salto que às vezes é mais alto e a pressão aumenta na ponta do pé, vai chegando para o final da festa, na hora de dançar, e o pessoal distribui um chinelinho. Por quê? Porque aí o chinelo é macio, aí fica gostoso. Nossa, aí o pé espalha, a musculatura alonga. Então, longas horas com o mesmo calçado não é ideal. Poxa, Marcos, mas eu estou andando lá no caminho. Tudo bem.
É muito comum, pelo menos assim, eu vou falar eu fui com um calçado, quando eu fazia as paradas, a primeira coisa que eu fazia era o quê? Tirar o calçado. Tirava o calçado, tirava a meia, né? Deixava meu pé respirar um pouco, mexia nos meus dedos, né? Abria, fechava os dedos, fazia esse trabalho todo para justamente o pé voltar um pouquinho ao seu natural e voltar um pouquinho à saúde dele, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente fica alguns quilômetros com o mesmo calçado, tá? Então, isso daí, importante. Até então, sobre fascite, sobre esporão, alguém tem alguma dúvida? Tá legal? Todo mundo tá entendendo? Teve alguma parte que não entendeu, gente? Eu tô aqui para ajudar, viu? Tudo legal? Posso dar andamento? Então tá. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre entorse. Entorse do tornozelo, tá? É muito comum a gente ver pessoas que têm uma facilidade muito grande de torcer o pé. E geralmente a gente vira o pé pelo lado externo, né? Que a gente chama a gente chama tecnicamente de inversão do pé. A gente faz a inversão do pé. O pé gira geralmente para o lado de fora do pé, tá? O que seria mais um entorse? Entorse seria o estiramento dos ligamentos até o momento do rompimento dele, tá? Então, quando você torce o pé, você tem 3 fases de torção. Você tem a primeira fase, que você tem um leve estiramento, e aí pode causar frouxidão ligamentar, né? Onde você vai ter né, os ligamentos um pouquinho mais soltos. Esses ligamentos, o nome próprio já diz, ligamentos, eles ligam uma parte óssea a outra parte óssea. Então, para vocês entenderem, a gente tem no pé 26 ossos, só no pé. São 26 ossos. Só que a gente leva em consideração que desses 26, a gente tem as falanges, então é a pontinha dos dedos, né? A gente tem as falanges, então a gente tem 5 falanges. Então já conta 5, já tira 26, já ficou 21. A gente tem os tarsos, que são logo atrás, né, das pontinhas. Aí a gente já tem mais 5, então já tirou mais 5, né? E a gente tem os metatarsos, que eles ficam mais ou menos onde é o peito do pé, e a região do calcanhar, que fica o restante dos ossos, tá? A tíbia e a fíbula, que são os 2 ossos da sua perna, elas vão encostar no calcâneo, né? Se ela não tivesse o ligamento para ligar esse ossinho no calcâneo, bonitinho, deixar tudo juntinho, quando você pisasse, os 2 ossos iam fazer assim, ó, e abrir, ia sair um para cada lado, você não ia conseguir andar, tá? Então, ele justamente ele faz o quê? Ele agrupa todos esses ossos e deixa eles estáveis lá, onde eles vão poder fazer a movimentação e você vai poder fazer a sua pisada, sua marcha, tranquilamente, ok? Quando você torce, eles começam a esticar, tá? Eles são feitos de um tecido conjuntivo, tá? Então, é uma cartilagem, tá? E cartilagem, gente, não adianta. Ah, mas o médico mandou eu tomar condroitina para recuperar a cartilagem que eu tinha. Tá, até hoje não existe nenhum estudo conclusivo que você regenera cartilagem, tá, gente? Cartilagem não se regenera, tá? Osso se regenera. Se você quebrar um osso, ele se regenera 100%. Músculo se regenera. Agora, você ter ligamento regenerado não vai regenerar. Então, se ele romper totalmente, você vai ter que ir para um caso cirúrgico. Não tem como, tá? Então, a gente tem 3 graus. O grau que ele é estirado, que aí você tem micro rompimentos, isso daí vai causar uma fibrosezinha, tá? Então, ele vai criar gomos mais durinhos na região. Então, você perde mobilidade. Então, você mexe menos o tornozelo. E aí tem uma questão com a marcha, que aí eu já vou falar daqui a pouquinho. Você tem o rompimento parcial, né? Então, parte dessa cartilagem, ela se rompe, não se rompe tudo. Você
tem que fazer tratamento com fisioterapia, né, medicamentoso também, tal. E aí ele vai se ligar novamente, só que aí ele cria uma casca grossa, né, uma casquinha bem um pouco rígida, assim, ele mal se movimenta. E o rompimento total, como eu falei, que aí ele já vai ter que ir para o cirúrgico, não vai ter como trabalhar, tá? Se você tem aí problemas de entorse, comumente, isso daí mostra que você tem aí uma fraqueza muito grande na região da canela e na região da panturrilha, tá? Porque quem estabiliza o seu tornozelo é a canela e a panturrilha. Poxa, Marcos, mas tem músculo no pé? Sim. A gente tem alguns grupos musculares no pé, mas eles são responsáveis por estender o dedo, flexionar o dedo, fazer o dedão, né, ir para o lado, que a gente chama de hálux, então ele faz abdução, né? Então pode ver que se você pegar seu dedo do pé e tentar abrir todos os dedos, o dedão e o dedinho geralmente são os que mais abrem. Os outros mal se movimentam, porque tem grupos musculares nesses dois dedos para eles se abrirem mais, tá? A gente tem os abdutores do hálux e abdutores do dedinho, tá? Então aí ele faz flexão, extensão. Você tem no meio do pé, você tem como fazer flexão e extensão com a musculatura. Então o seu meio do pé, por mais que você às vezes pode ter um pé chato, né, um pé plano, você consegue fazer esse trabalho, tá? É muito comum quem está fazendo esse trabalho começa a treinar e fazer isso aqui, ó, quer fazer isso aqui com o pé e parece que vai dar cãibra, tá? Aí a gente já vai falar sobre isso. É muito comum, tá? Acontecer isso daí, tá? Vai dar cãibra. Então, essa musculatura, ela cuida só disso no pé. Tá, mas quem cuida do tornozelo? Aí você vai ter que ter a canela, a musculatura que está na canela e a musculatura que está na panturrilha. Tá? Que a gente tem aí o tibial longo, o tibial curto, né? A gente tem aí o fibular longo, o fibular curto também, e a gente tem o gastrocnêmio, que é a panturrilha que todo mundo conhece, né? A panturrilha que ela fica mais à mostra, tá? Quando você tem ele fraco, o que acontece? Você tem ele mole. E aí o seu tornozelo ele fica como? Mole. E aí você tende a ficar virando o pé, torcendo o pé, fazendo esse entorse. Fazendo esse entorse, você cria essa frouxidão ligamentar, tá? E aí a tendência é rapidamente você tá torcendo o pé para tudo. Tá andando, vira o pé. Qualquer coisinha, vira o pé, tá? E você gera uma dor muito grande bem na dobra aqui, ó, do tornozelo. Essa região começa a doer muito e vai para a parte externa do pé, tá? Geralmente é nessa região que você começa a sentir dor, porque é geralmente nessa região que é mais acometida quando você tem esse tipo de lesão, tá? Existem exercícios para você estar fazendo? Sim, existem exercícios para a gente estar fazendo, tá? Exercícios como ficar na pontinha do pé, elevação do calcanhar, que você pode estar fazendo parado de pé, né, lavando uma louça, você pode estar na fila de um banco, né, você pode estar esperando um Uber, você pode ir lá e estar fazendo um movimento. Aquilo ali vai te ajudar? Sim, aquilo ali já vai te ajudar, porque ali você já começa a fortalecer e estabilizar a região do tornozelo, tá? Que é a região onde fica bem o calcâneo, aquela bolinha, tá? Então aquilo te ajuda muito, tá? E a gente precisa ter esse cuidado com o pé, porque principalmente pessoas que utilizam tênis, que utilizam papete durante uma peregrinação, conforme o tempo que ela está caminhando, ela tende a não se cuidar. O cansaço vai deixando ela um pouco aí amena a tensão do pé. Então é muito fácil, às vezes, pisar numa pedra e virar o pé. É muito fácil o pé escorregar e já dar torção, tá? Mas isso quer dizer, Marcos, então que eu tenho que ir de bota? Não, eu não estou fazendo aqui, levantando uma bandeira. Bota é a melhor coisa do mundo.
Não, cada calçado tem seus prós e contras, cada calçado tem que ser escolhido por cada um de vocês, tá? Eu escolhi o meu calçado, né, entre outras razões, porque eu quis aquele calçado e aquele me serviu muito bem nas peregrinações e nas trilhas que eu fui fazer, tá? Então, isso daí é importante. Não só o trabalho de levantar o calcanhar, mas o trabalho de você levantar a ponta do pé, estando de pé, ele também é muito útil, tá? Por quê? Nós trabalhamos demais a panturrilha, né? Lembramos muito de ficar na pontinha do pé, mas esquecemos do tibial, que é aquela musculatura da canela que fica bem na lateral, na diagonalzinha lá. E aí, o que acontece? Justamente como eu falei para o Guilherme, quando você está numa descida, e você pega uma descida, geralmente você tem a panturrilha forte, e aí você não tem o tibial forte. Na hora de você descer, você vai gerar dor, não só na região do pé, porque você vai começar a bater de frente assim o pé, então você vai estar forçando o pé para frente, mas a dor vai se transferir até o seu joelho. E a tendência é você sentir o joelho na parte de baixo da patela, que é aquela bolinha que você tem no joelho, que chama patela, né? Que ainda hoje algumas pessoas gostam de chamar de rótula, mas rótula não existe mais, já faz mais de 3 décadas, tá? Então, e aí a dor dali para cima e gera uma lesão bem ali no joelho, tá? Então, é uma lesão que ela percorre, tá? Ela vai começando na pontinha do pé, porque às vezes vai bater na unha, na ponta do tênis, né? E aí ele vai percorrer até o joelho, tá? Então, é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho também de ponta do pé, tá? Que ele vai nos ajudar. Fazendo esse trabalho, os dois juntos, concomitantes, a gente tem a tendência a ter uma mobilidade do tornozelo mais eficiente. Porque se você trabalha só assim, você educa seu pé a fazer só esse movimento. Só que quando você vai fazer uma passada, o pé sai, o pé volta. Se você não tem isso daqui, ó, ele está encurtado, qual que é a tendência? Se ele está encurtado, você começar a gerar dor na parte anterior, peito do pé, bem a curvinha para a canela tibial, porque você perdeu mobilidade, né? E aí, como você perde mobilidade, você vai andar de um jeito só. É assim, eu vou colocar uma palavra que é errado colocar, vamos dizer, vai andar meio manco. O movimento não vai estar completo, você não vai estar mancando, mas o caminhar, o movimento da articulação, ele é meio manco, ele não está completo. Se ele não está completo, você está sobrecarregando uma região. Uma das regiões estão sendo mais sobrecarregadas. E aí a tendência é você gerar uma lesão naquela região. E qual que é a região? É a região mais forte, que é a do gastrocnêmio, que é a da panturrilha, que é a parte de trás? Não, é a parte anterior, porque você não trabalhou ela. Entendeu? Então a tendência é você torcer o pé para o lado de fora. Entendeu? Porque a gente pouco treina. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um link, mas eu não quero entrar nesse lado. É muito comum a gente ver pessoas treinarem abdômen, né? Mas é pouco comum a gente ver gente trabalhando a lombar. Entendeu? Então, assim, a gente se preocupa muito de um lado e pouco de outro. E tem que ser um trabalho mais global, tá? Então, isso daí é importante, tá? Por último, espasmos ou cãibra, tá? A gente pode chamar desses dois, tá? Espasmos ou cãibra é um ponto de interrogação que a gente tem que colocar na vida, tá? Porque muito se fala, nossa, eu tô com cãibra, tô comendo pouco, né? Tô ingerindo pouco potássio. Vou comer mais banana, né? Criou-se aí uma linha que a banana seria a salvação das nossas cãibras na vida. E, na verdade, a cãibra ela está mais ligada à falta de nutriente, à desidratação, à falta de oxigênio, tá? Do que necessariamente só o potássio, tá? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando vocês estão peregrinando, vocês têm uma baixa no índice glicêmico da musculatura exigida.
E aí, para o seu músculo ele poder manter-se a eficiência dele, ele precisa de mais açúcar, né? Até aí, ok? Todo mundo? Então, se você ingerir potássio, potássio não é açúcar. O que vai acontecer com esse potássio? Você ingeriu, ele vai pegar, ele vai guardar, mas para a região que está sendo precisando, ele não vai estar sendo utilizado. Você precisa demandar açúcar para lá, né? Que aí sim, você demandando açúcar, sobe-se o índice glicêmico e o músculo trabalha de uma maneira mais eficiente, tá? Então, quando ficou muito comum, quando os tenistas começavam a comer banana no meio de um jogo, que virou meio febre quando isso aconteceu, eles não estavam comendo por causa do potássio que tem uma banana. Porque a banana, por incrível que pareça, ela tem pouco potássio perto de alguns outros alimentos, né? Melão, salsinha, né? Pera, ele tem menos potássio que esses outros nutrientes. Só que ele tem um alto índice glicêmico. Então, eles comiam para manter a glicemia muscular e poder continuar um jogo, tá? Então, isso é muito interessante a gente saber. Se a gente não está se alimentando direito, se a gente está peregrinando e estamos comendo, por exemplo, muito sal, a gente tende a ter a possibilidade de ter mais câimbras, porque a gente está desidratando. Se a gente está ingerindo sal, a gente começa a desidratar. E tende-se a ter mais câimbra quando você aumenta a quantidade de sal, né, intracorporal, tá? Então, isso daí é interessante. E, por último, né, entre câimbras e espasmos, entra a parte muscular mesmo, que seria o treinamento muscular, tá? Porque quando você está treinando a musculatura, é muito difícil ela ter câimbra. Nossa, Marcos, mas eu já vi gente na musculação, eu já vi gente fazendo uma aula de ginástica, eu já vi gente caminhando e no meio da caminhada teve uma câimbra. Tá, a câimbra foi gerada pela falta de musculatura dela, ou foi gerada, às vezes, pelo índice glicêmico, pela falta d'água, entendeu? Pela falta de sais minerais que ela teria que ingerir, vitaminas que ela teria que ingerir. Fica um ponto muito de interrogação, tá? Mas é uma coisa que a gente pode ter e muito, porque a gente está demandando muito da musculatura do pé, da musculatura do tornozelo, tá? Então, é normal ir dormir, acorda no meio da noite, o dedão foi para o lado e parece que ele não quer voltar, e você acorda, cara, você está chorando de dor e aquilo lá parece que não vai parar, né? E a tendência é você pegar o quê? Falar, querer alongar, querer alongar. E tem algumas coisas que muita gente alonga de forma errada também. Na verdade, às vezes não está alongando, às vezes está contraindo a musculatura, né? Então, isso daí a gente precisa igualar e a gente pode estar fazendo isso daqui aqui, tá? Então, assim, as 4 patologias básicas aí são essas, tá? Que a gente pode estar fazendo com tudo isso daí? Primeiramente, eu vou dar alguns movimentos que eu acho que, se vocês colocarem na rotina de vocês, de fazer, poxa, eu vou fazer 3 vezes por semana, eu não preciso nem fazer todo dia, não preciso fazer 1 milhão de repetições, eu posso fazer, poxa, 20 repetições num dia, daqui por um dia, na outra vez eu vou fazer 30 repetições, né? A tendência é você aumentar e chegar no máximo aí entre 40 e 50 repetições, que é ideal pela atividade que nós estamos fazendo, que é o quê? Uma peregrinação, onde a gente fica quilômetros e mais quilômetros andando, tá? Então, até aí tudo bem? Alguma dúvida, gente, sobre as patologias? Consegui aí sanar? Então, vamos lá, uma coisa muito bacana que a gente tem que fazer. Todo mundo tem bolinha de algodão, ou tem papel toalha em casa, ou tem guardanapo. Faz uma bolinha, amassa, põe no chão, pega com o dedão do pé e levanta, volta, solta. Pega com o dedão do pé, levanta, volta, solta. Faz isso daí 20 vezes. 20 vezes com o pé, 20 vezes com o outro pé.
Nossa, Marcos, mas eu sinto mais dificuldade no pé esquerdo do que no pé direito, ou no pé direito e no pé esquerdo. Tudo bem? É normal? Sim, é normal, tá? É muito comum nós termos um lado mais forte que o outro, um lado mais alongado que outro, mas muitas vezes isso não quer dizer que esse lado que é menos alongado ou menos forte é o lado problemático, tá? A gente não percebe, mas muitos de vocês, ao subir uma escada, geralmente colocam o pé sempre o mesmo. Ou seja, por exemplo, eu sou canhoto, eu sempre coloco o pé esquerdo primeiro. Destro tem a tendência a colocar o pé direito. E aí sempre vai subir uma escada com o pé direito. O que acontece? Você cria uma confiança no seu pé direito, então geralmente você se entrega melhor quando o seu pé direito tem que fazer, por exemplo, um movimento, porque você sabe que ele vai te dar segurança. Então, o seu cérebro entende que ali você está seguro. Quando você vai utilizar seu pé esquerdo, você não está acostumado, o que acontece? Você recebe a informação, opa, não estou dentro do meu normal. Então, isso é normal, você ter um lado mais alongado, um lado mais forte, porque geralmente você trabalha aquele lado mais, tá? Então, não fiquem assustados se algum movimento você faça com mais facilidade e outro movimento você faça, né, com um pouquinho mais de dificuldade, tá? A tendência é que quando vocês forem fazendo, vai chegar uma hora que ele vai praticamente igualar. Ele praticamente iguala, tá? Demanda um pouquinho de tempo? Sim, gente, demanda um pouquinho de tempo. Infelizmente, não é uma coisa que dá para começar hoje, semana que vem vai estar. Juro que se eu tivesse essa fórmula, demanda um certo tempo aí, tá? Então, pegar a bolinha, isso daí é uma coisa fácil, né? Pegou a bolinha, na sequência, vocês vão fazer alongamento dos dedos. Então, vocês podem sentar, perninha reta, passa uma toalha nos dedos e puxa os dedos. Então, vocês vão abrir os dedos, tá? Pô, fiz com os dedos. Quanto é que eu seguro? Conta até 30. Conta até 20. Solta. Fez no dedo? Desce a toalha até aquela parte fofinha do pé. Sabe? Aquela parte que é logo quando termina o dedo, você tem aquela partezinha fofinha. Puxa também. Faz o trabalho de amplitude articular. Ali você está alongando o tornozelo, você não está alongando mais o pé. O pé você alongou na hora que você puxou os dedos. Você está alongando o tornozelo, tá? Então, quem às vezes sente cãibra no meio do pé, tem que alongar, como eu falei agora. Pega uma toalha, coloca, passa nessa parte fofinha dos pés e puxa. Porque você precisa alongar o pé, tá? Tudo bem? Até aí tranquilo? Fácil? Ok. Fez isso, fez esse lado, vai ter que fazer para o outro lado, tá? Então, aí o que você faz? Mas aí você não precisa de uma toalha, né, para puxar. Você pode jogar essa toalha no chão e aí você faz o quê? Tenta arrastar a toalha para você, tá? Então, aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui com um plástico aqui que eu tenho. Então, ó, eu tô aqui com um plástico, eu botei o pé em cima, eu vou fazer isso daqui e trazer a toalha para mim. Vou trazer a toalha para mim. Trouxe a toalha para mim, tá? Então, você vai fazer esse movimento de ir puxando a toalha para você. Aqui, você está trabalhando justamente a musculatura do arco do pé, tá? Então, isso daí é interessante para você fazer. Pô, Marcos, mas eu não quero fazer na toalha. Estou no meio do meu trabalho, estou numa reunião. Posso fazer no meio da minha reunião? Pode. Começa a fazer isso aqui com o pé. Começa a subir o meio do pé e voltar no sapato. Você não está deixando de estar trabalhando. Claro que o seu pé está confinado dentro de um sapato. Não é o mais ideal. O mais ideal é o seu pé estar livre, porque aí depois você pode soltar, mexer os dedos, tá? Isso é importante, tá? Esse é um outro exercício que a gente está fazendo. Terminou? Dedinhos, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Tá? Fazer esse trabalho de abrir e fechar os dedos, fazer a abdução dos dedos. Por que ele é importante? Né?
Quando a gente está caminhando, seu dedo ele fica em movimento o tempo inteiro, sem você perceber, tá? E geralmente é a parte que a gente mais machuca, é a ponta dos dedos, porque tudo que a gente bate, tudo é na ponta dos dedos, tá? Então é importante a gente manter a lubrificação nessa região, não deixar rígida essa região, tá? Principalmente se alguém vai peregrinar no frio, porque no frio a tendência é o líquido que fica nas articulações, ele fica mais espesso e ele cristaliza, e aí ele gera mais dor. Então, se você deixa o pé imóvel, ele já não tem uma circulação sanguínea legal. E você deixa ele imóvel, ele vai gerar dor. E aí, qualquer topadinha numa pedra, alguma coisinha que você bateu, aí é uma dor insuportável, tá? Então, fazer esse trabalho de fortalecimento, você faz com que, se acontecer uma topadinha, a musculatura consiga absorver melhor esse impacto e você não gera uma fratura logo de cara, tá? Porque são ossinhos pequenos que a gente trinca com facilidade, tá? Então é importante a gente estar fazendo isso daí, tá? Então abriu, ok? Até aí tudo bem? Ok? Importante também, quem puder, passa uma toalha. Quem tiver aquelas faixas elásticas, eu vou ser bem sincero que é melhor ainda. Muita gente às vezes tem faixa elástica. Não estou aqui dizendo que tem que comprar. Gente, usa o que você tem em casa, tá? Mas se você pegar os dois pés aqui e começar a fazer força para um lado e fazer força para o outro, tá? A gente está trabalhando o tibial posterior, ok? É justamente a musculatura que faz a gente não ter fascite plantar, tá? Porque ela está intimamente ligada, tá, ao movimento do pé para não enrijecer e aumentar a pressão na face, né, na face plantar, tá? Então, fortalecer essa região faz com que a gente tenha uma mobilidade maior aqui no tornozelo, tá? E a gente pouco trabalha esse exercício. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar desse movimento, tá? Por quê? Porque é muito comum a gente ver o pessoal ficar lá paradinho e ficar na pontinha do pé, subindo e descendo, tal, tranquilinho, tá? Então, esses exercícios aí são básicos, ok? Gente, basicamente, que a gente tem informação dessas patologias é isso. Vou deixar aberto aqui para a gente estar perguntando, tá? Levanta a mão, abre o... Pode falar, Guilherme, por favor. Marcos, explica esse exercício da fascite plantar e depois você não... é que você explicou muito rápido, eu não entendi muito bem dele e eu acho que é uma coisa legal. E depois só quero emendar uma outra aí antes do pessoal... Legal. Gente, só porque eu tenho uma curiosidade enorme de saber aqui da voz dele uma outra pergunta. Vamos lá. Primeiro esse exercício. Tá, vamos lá. Foi esse último que eu passei, né? O que você falou que a gente tem que... com elástico ou com pano... O elástico. É o último que eu falei. Onde é que eu coloco esse elástico? Tá. Você pode sentar no chão, tá? Estica as duas pernas, junta os dois pés. Você vai passar o elástico pelos dois pés aqui, assim. E aí você vai segurar na mão, né? Vai estar segurando na mão. Que nem a gente pega uma toalha para alongar. Só que aí você faz o exercício o pé inteiro para o lado, assim. E um fica fixo, o outro vai para o lado, tá? Terminou? Faz o outro. Vai para o outro lado, tá? 20 repetições, 30 repetições no máximo, gente. Ok? Passa no dia seguinte. Faça algum exercício no dia seguinte? Não. Não sobrecarrega as articulações. Não sobrecarrega a região, tá? Uma coisa é o nosso caminhar. O nosso caminhar, nós nascemos, né? Aprendemos a andar e caminhamos a vida inteira, tá? Só que nosso corpo já foi preparado para fazer isso daí, tá? A gente fazer exercícios que estão além do que a gente faz em dias seguidos, a gente pode causar uma lesão por estresse, é o excesso. O excesso a gente não pode ter, tá? Então aí a gente mantém um dia sim, um dia não, é o ideal. Poxa, Marcos, eu vou conseguir fazer uma vez por semana. Posso?
Pode. Vai ter algum problema? Não, não é igual jogar bola, aquele jogador de final de semana, que pode ter uma parada cardíaca, não. Nesse caso, vai ser benéfico, porque você está aumentando a mobilidade da sua articulação, tá? Então, isso daí vai ter um benefício. Uma vez por semana que você faça, isso vai te ajudar, porque é um exercício localizado para uma região específica, não tem nada a ver com parte cardiorrespiratória, com coração, pulmão, nem nada, tá? Então faça, nem que for uma, putz, esqueci de fazer ontem, tal, e agora? Faz hoje, tá? Mas e aí, eu pulo amanhã ou faço de novo? Não, aí você pula, não tem problema, tá? Que a gente tem que ter na cabeça que isso não pode ser um peso na sua vida, isso tem que ser parte da sua vida, né? Então eu vou fazer, puxa, lembrei, vou fazer, poxa, vou fazer, tá? Pega e aí faz os exercíciozinhos. Você vai precisar de 5 minutos. Todos esses exercícios que eu dei, em 5 minutos você consegue fazer. Então é 5 minutos que você vai precisar disso daí, tá bom? Legal? Mais alguém? O Guilherme tem mais. Eu não quero te jogar na fogueira agora, entendeu? Mas, na tua opinião, bota tênis ou papete? Eu quero que discorra sobre isso aí num tempo curto, eu não sei, e sem ficar bravo comigo, sem abandonar. Olha, então, eu vou ser sincero. Marcos, eu uso bota, tá? Faço alusão à bota? Não, eu adoro minha papete, viu? Nossa, amo minha papete. Vou ser bem sincero. O que acontece? Por que eu escolhi bota, tá? Por mais que eu ia andar em terrenos que tinham mais incidência de terra, né? E, aliás, contando aqui para o Guilherme, quando eu fui fazer o Caminho da Fé, a gente pegou 6 horas de chuvas ininterruptas, então a bota me ajudou muito. Ela tem uma função de proteger melhor o calcanhar, tá? Então ela dá um suporte melhor para o calcanhar. Porém, ela é a melhor coisa para você ter? Não. Ela tem um solado mais duro. Lembra que eu falei lá da fascite plantar? Ela tem um solado mais duro. Então, por exemplo, eu, quando andei numa estrada que tinha muita pedra e eu tinha que pisar em muita pedra em cima, assim, como se fosse um asfalto, e horas que eu andei no asfalto mesmo, eu senti demais no pé. Entendeu? Então, assim, eu vou deixar todo mundo aqui na incógnita, né? Então, mas eu uso bota porque eu gosto, tá? Bota você tem que ter um super cuidado, você tem que ter um número maior, você tem que medir o seu pé, né, acertadamente, fazer a medição, pegar a bota, experimentar a bota, né? Você pode ter aí, durante a caminhada, às vezes até no voo, para você chegar, né, chegar em Madrid, para você, né, depois ir para Saint-Jean, ou assim, alguma coisa do tipo, no voo você já vai inchar seu pé. Então, se você tiver de bota, seu pé vai crescer dentro da bota. Então, você já pode começar a machucar a unha do seu pé. Logo, no avião, você nem começou a andar, né? Então, isso sim, eu vou falar, ideal é você, às vezes, ir com uma papete ou um chinelo ou um tênis bem suave, assim, para você estar indo de avião e não com a bota no pé. Não é uma coisa legal, mesmo porque também você fica muitas horas deixando o tornozelo rígido, né? Porque você vai ficar praticamente sentado o tempo inteiro, numa bota você deixa o tornozelo rígido, porque ele trava mais, né? Isso também não é muito bom para a articulação, tá? O tênis, ele vai ter um conforto um pouco maior. Então, você vai se sentir um pouco mais confortável aí no caminhar, né? Porque geralmente os tênis têm um amortecimento tanto no solado quanto você vai ter na palmilha, tá? E o tênis, diferente de bota e papete, não sei se vocês percebem que a parte de trás do tênis ele faz um Uzinho. Aquilo lá chama-se protetor de tendão de Aquiles. Aquilo faz você não ter o tendão de Aquiles pressionado. Então, ele não faz você ter lesão de tendão de Aquiles. Tá? Então, o tênis tem isso daí. Tá? Porém, seu tornozelo está todo externo, ele está todo fora. Tá? Então, qualquer pisadinha mais torta, né? Vou andar 20 quilômetros, tô lá no 19, pisou meio erradinho, você já está cansado de 19 quilômetros, já você vai ter uma facilidade maior para
torcer o pé, tá? E a papete é super gostosa, é muito difícil você pegar gente que anda de papete assim, ter bolha no pé, a não ser que ele vá sem meia, que geralmente se põe uma meia, tá? A papete deixa seu pé livre, mas qualquer pedrinha, qualquer areia tá entrando debaixo do pé, tá? Putz, cara, você fica parando toda hora para tirar alguma coisa. Então, assim, tem pró e contra em tudo. Eu vou deixar isso daqui, eu vou deixar essa fogueira pegando, porque, assim, é muita escolha, é muito pessoal isso daí, entendeu? Eu conheço gente que ama tênis, fez o caminho de tênis, eu conheço gente que fez o caminho da fé de tênis, ama e fala assim, Marcos, eu não consigo andar com a bota, eu me sinto travado. Como eu tenho gente que foi de papete e fala assim, nossa, que isso, eu doei, a bota eu doei e fui de papete, entendeu? Isso é muito pessoal. Melhor coisa, testem, anda um pouco, faz uma caminhada. Mas eu não tenho lugar para caminhar. Ah, não, mas no meu prédio tem uma esteira. Anda, nem que for na esteira. Anda um período. A esteira não é o melhor, tá, gente? Não estou aqui falando que, então eu só vou fazer andar na esteira. Não, não é o melhor. Mas para você ver se essa pegada, se você se adapta a esse tipo de calçado, né? O que você puder usar de ferramenta, às vezes, perto de você, vai te ajudar para você poder ter um caminho prazeroso, para você poder curtir, vivenciar o caminho. Isso daí é o mais importante, tá? Ô, Márcio, pessoal, vou dar um recadinho para vocês. Para quem não conhece o Zoom, embaixo na barra de vocês aí, vocês têm a barra de reações. Quando você passa o teu mouse ou o teu dedo, você tem o levantar a mão. É para fazer uma sequência aí de perguntas. Eu tenho que lembrar para vocês que não tem pergunta ruim, tá? Não existe. Pessoas deixaram de fazer perguntas que parecem pequenas ou parecem, não vou perguntar isso aí, só que abre um assunto que ajuda muita gente na sequência, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui cuidando do som para abrir. Vamos lá, Roberto, pode abrir teu som aí, vamos lá. Vamos lá. Então, é um comentário e depois uma pergunta. Eu me identifiquei muito com os seus comentários, Marcos, porque eu tô saindo não, eu estou na metade de uma fase de uma fratura de calcanho. Então, eu tô fazendo fisioterapia, tudo mais, eu estou fazendo esses mesmos exercícios que você comenta, fora o uso do andador para caminhar, né? Então, é basicamente isso que eu estou fazendo também, viu, Guilherme? Igualzinhos, é o mesmo. As dores são localizadas da mesma maneira que você disse e tudo mais. E aí eu virei um grande amigo de uma meia de compressão, pelo edema que gerou e tudo mais. Meia de compressão pode te ajudar também ou não? A meia de compressão, ele é um equipamento aí que ele vai te dar um suporte muito bacana na marcha, tá? A meia de compressão, a gente tem que levar primeiro em consideração saber qual que é a função dela, tá? A função dela, além de ajudar o retorno venoso, que é quando o sangue volta para o coração, e aí você poder fazer esse bombeamento aí de forma eficiente para você ter o músculo bem irrigado, e aí você não tem aí um problema de lesão por estresse ou por falta de oxigenação na região, tá? Você também, além disso, você causa uma menor vibração muscular, tá? Quando a gente caminha, o músculo vibra. Bem, quando a gente dá tchau, eu também dou tchau, às vezes dá um balagadã aqui debaixo aqui do braço, tá? Então a gente vibra, é normal, a gente gera vibrações, tá? Quando você põe uma meia de compressão, você diminui essa vibração, ou seja, o músculo ele vai ter que fazer uma função, contrair e estender. Ele não tem que contrair, estender e se estabilizar. Então você deixa uma musculatura mais eficiente, tá? Ok? Tudo bem. Então, eu uso todo dia, o tempo inteiro? Não. A não ser que você tenha um problema de coágulo, que aí você precisa estar utilizando, tá? Que aí é um caso médico, e aí o médico vai pedir para você andar o tempo inteiro de meia de compressão, tá? Por quê? Vocês lembram antigamente que tinha umas faixas abdominais ou umas faixas que a gente colocava nas costas para corrigir postura? Elas funcionam, sim, assim como funciona a meia de compressão, até um certo ponto. Por quê? Uma pessoa saudável, que aqui creio que todos vocês estão saudáveis, tá? Saudável não é aquela pessoa que não treina 3 vezes por semana, tá? O esportista e tudo mais, tá?
Mas nós, pessoas saudáveis, a gente tem que manter os nossos músculos saudáveis. A partir do momento que a gente usa uma ferramenta que vai tomar parte da função do músculo, a gente tende a fazer aquele músculo atrofiar de uma forma mais rápida, tá? Então, se você, por exemplo, vai usar meia de compressão, mas eu vou usar na hora que eu for caminhar apenas. Ótimo, concordo, vai te ajudar na caminhada. Tá, mas eu posso ficar em casa com ela? Não, tira. Porque sua musculatura vai estar parada e você vai estar utilizando uma ferramenta que ainda auxilia um pouco mais para, né, auxilia nela a ficar mais paradinha, a tendência é você ir atrofiando essa musculatura. Então, ele começa a agir como um vilão, na verdade, e não como um benéfico, tá? Então, assim, vou fazer atividade. É bom usar meia de compressão? Sim, é bom. Quer dizer que todo mundo precisa sair correndo atrás de uma meia de compressão? Não, gente, pelo amor de Deus, não sai comprando meia de compressão, tá? Outra coisa também que é importante, existem níveis na meia de compressão. Você tem compressão leve, moderada e forte. A forte, ela é mais exclusiva de quem tem problema de coágulo, tá? Quem tem trombose, essas coisas, acaba usando a mais forte, tá? As outras, geralmente, usa-se quem vai fazer mais atividades físicas, tá? Porque a forte, ela é forte mesmo, e aí ela pode estar prejudicando até o retorno venoso, porque aí ela vai apertar todas as suas veias, todas as suas artérias, não só a musculatura, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Com meia de compressão, ok? Respondido? Nossa, Quem super, mais? obrigado. Paula, Nada. pode abrir o microfone teu. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre o exame de baropodometria e o uso da palmilha. Tá, vamos lá. Bem, eu vou começar pelo uso da palmilha, tá? Se você está utilizando a palmilha, você está com problema de esporão, que nem eu falei aqui, Paula, ou tem alguma Não, outra... foi o ortopedista que me orientou para eu fazer essa baropodometria para ver a situação do meu pé, porque em algumas ocasiões eu estava sentindo uma dormência no calcanhar, e para ver a possibilidade e a indicação de usar uma palmilha ou não. Tá, bacana. Bem, isso daí já é uma coisa muito mais profunda, tá? Se você está sentindo dor e dormência, É muito raro. tá? Quando acontece, você tem mais ou menos, eu vou perguntar um pouquinho mais a fundo para eu tentar entender o máximo do que você tem. Tem algum período do dia que você sente mais essa dor? Não, deixa eu te explicar, eu estava usando um tênis, e quando eu estava usando esse tênis, em algumas vezes que eu ia caminhar, eu sentia isso. Agora que eu mudei para a bota, eu não tenho sentido. Tá, tá assim, bem, não sou médico, tá? Então isso daí é importante, tá? Então eu juro que eu não entendi assim, se você parou de sentir por causa da bota, não vejo aí você está utilizando uma palmilha para isso, porque assim, a palmilha, dependendo da palmilha que você usar, não vai ser uma palmilha de absorção de impacto, vai ser uma palmilha de correção. E aí entra aquele negócio, você já vai estar no solado duro de uma bota, e aí você vai colocar uma palmilha rígida, que é uma palmilha ortopédica, né, que vai estar fazendo, não vai ser uma palmilha de absorção, na verdade vai ser o duro por duro. Então, acredito, mas às vezes se por curiosidade você for e fazer o exame, eu acho que você sabendo mais a fundo, a gente consegue trabalhar mais isso daí. Eu deixo até meu contato para a gente estar se conversando e até conversando com o médico sobre isso. Mas, assim, a ideia é que você já praticamente já fez o trabalho da palmilha com a bota, por ela ter um solado mais duro. Então, você não gera essa compressão que muito provavelmente você tá pressionando alguma terminação nervosa que está gerando essa dormência. Entendi. E aí, com a bota, ela estabilizou seu pé.
Então, muito provavelmente, o tênis, você tinha uma pisada ou supinada ou pronada, né? Talvez seu pé ele não seja um pé neutro, que a gente fala, que a pisada é totalmente retinha, assim. Ele deve ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e aí pressiona alguma terminação nervosa e você tende a ter essa dormência. E tem um pé chato. Ter pé chato já é um grande indício de você ter dor na parte plantar do pé. Eu tenho pé chato também. Então, é comum se ter dor, quem tem pé chato, não tem o arco, você tem uma tensão maior na parte plantar, tá? Porém, como eu falei, eu não sou médico. Eu aconselharia, Paula, você fazer o exame, mas acredito que você fazendo o exame e falando para o médico que você está usando, tal, e aí pode dar meu contato, eu converso com ele, que você já, entre aspas, sem querer, você já está fazendo esse tratamento, que você faria num tênis, que aí o tênis ia estabilizar, né, ia estabilizar e mobilizar a região, e aí você ia ter uma pisada mais eficiente, uma marcha mais eficiente, tá? Então, acredito que tenha acontecido isso, Paula. Tá, joia. Obrigada. Nada. Paulo, pode abrir o microfone. Todo mundo depois na sequência, quando o Paulo sair e terminar, e o Jorge abre o microfone, aí a Cláudia abre, que aí eu não preciso entrar aqui para falar, atrapalhar vocês aqui. Paulo, eu não estou te escutando, desculpa. Ainda não estou te escutando. Quer mandar via chat, o Paulo? Ou quer tentar ir abrindo? Se quiser escrever aqui por baixo, pelo chat aqui. O Leonardo está com perguntas aí também. Depois levanta a mão aí e manda ver que o pessoal também tem curiosidade disso. Escreve no chat, Paulo. Escreve no chat, tá? Vai ajudar bastante. Sua pergunta pode ser importante. Exato. O Jorge... Você pode escrever aí, manda e a gente lê. Beleza. Marcos, eu tenho varizes, né? Ok. Tem uma cirurgia marcada agora para esse final do mês de julho. E a minha viagem lá para iniciar o caminho é na última semana de setembro. O método que eu vou utilizar para fazer essa cirurgia é a ablação térmica total assistida. Faço antes ou depois de ir? Eu aconselho antes. Antes. Você pode ir com... Você é um dos casos que vai ter que usar meia de compressão para estar indo, tá? Então, você vai ter que acabar de caminhar, você vai fazer. A questão é que a gente pode piorar o caso muito mais, tanto o avião quanto a caminhada lá. Entendeu? Então, aconselho você a ir fazer antes, tá? Fazer a recuperação bem direitinho, seguir bem a risca mesmo, e meia de compressão, tá? Então, é importante. Outra questão, para quem tem um tornozelo assim mais, como você falou, assim, mais frágil, mais sensível a dobrar com frequência, você recomenda o uso de tornozeleira ou não? A tornozeleira, você vai estar... Que calçado você vai? Vai de tênis? Tá, tornozeleira. Para você estabilizar o tornozelo. Se você tende, estabilizar o tornozelo. Mas vou fazer o link com a mesma coisa que eu falei sobre o uso da meia de compressão para o Roberto. Você vai utilizar somente na hora que você vai fazer o caminho. A hora que você chegar na cidade que você chegou, na hora que você se instalou, tira ela e fique sem, para fazer com que o pé também se movimenta e você trabalhe também os estabilizadores do tornozelo, tá? Isso daí é importante, tá? Mas na caminhada, utiliza que ela vai te ajudar, tá? Existem algumas tornozeleiras, tá? Que elas têm uma tala na lateral
Tem umas que a tala é feita até de metal, tem umas que a tala é feita de um material mais rígido, como plástico, assim, tá? Um acrílico, assim, mais rígido. E aí eles fazem com que o pé só faça extensão e flexão, ele deixa somente esse movimento, tá? Não sei o quanto você está pensando em investir, mas essas vão ter uma especificidade maior para você que está de tênis, tá? Porque ela não vai deixar em nenhum momento seu pé correr para o lado. Mas Tá? se for rígida é melhor. A tornozeleira, se tiver uma estrutura mais rígida, ela é mais... Porém ela tem que ser rígida nas laterais, porque existem algumas que ela é rígida na parte de baixo e na parte posterior, tá? É na parte lateral. Geralmente elas são articuladas na parte lateral, tá? Então ela vai te ajudar porque ela só vai deixar você fazer o movimento correto da marcha, tá? Então o pé só vai fazer a flexão, tanto dorsiflexão quanto flexão plantar. Outra questão, por exemplo, a gente começou a treinar para ir, sabe? Então, eu faço sábado, domingo, faço 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, vai andando, terreno irregular e tudo mais para testar. E aí já me surgiu uma dor frequente no peito do pé, não é? Que eu digo assim para mim mesmo que é uma tendinite. Tá? Então, pergunta, gelo, calor, e se surge isso no meio lá da jornada, repouso, o que você recomenda? Tá, gelo, tá? Gelo para fazer analgesia. Não faz quente, porque é um local que tem uma musculatura muito pequena. Os músculos são feixes muito pequenos, curtos. Então, assim, gelo para analgesia, tá? Indico você tentar o meio dos cadarços do seu tênis, você deixar eles mais frouxos. Porque, geralmente, essa dor no peito do pé é mais por compressão, tá? Do que geralmente a pisada, porque geralmente é a parte que a gente tem contato que tende a ter mais dor, tá? Tendinite, eu vou ser bem sincero que eu descarto. Você tem tendinite no peito do pé, que são bem os extensores do coisa, bem difícil, porque você não tem a tendência a ficar fazendo isso com o pé. A não ser que você tenha tendência, sabe, fletir o pé, que a gente fala, isso daqui é a flexão, a gente fala dorsiflexão, né, que é você levantar a ponta do pé demais. E você está andando o tempo inteiro assim. Entendeu? Aí você tensiona essa região, tá? Mas não tende a ser logo de cara uma tendinite, tá? Geralmente ela é por compressão. Tenta fazer o teste soltando o seu tênis, mas, claro que com uma tornozeleira, aí você vai ter que ter a tornozeleira, tá? Mas dá para você pegar, minha bota eu faço assim, a parte que é mais para a ponta eu deixo mais firme, o meio eu deixo um pouquinho mais frouxo na hora de passar, e a parte superior do cano eu também deixo um pouquinho mais firme, ou seja, a ponta e as duas pontas eu deixo ela bem estáveis. E o meio ela tem uma instabilidade, mas que eu não perca total, entendeu? Então me dá uma mobilidade de movimentação. Eu faço assim para eu não ter essa pressão em cima do erro. Beleza. Cara, uma última, que na verdade não chega a ser uma pergunta, mas você pode tomá-la como uma pergunta, mas é mais uma experiência para dividir com os demais. À medida que a gente começa a fazer distâncias mais longas, caminhando, não é? Em terreno irregular, eu fui desenvolvendo assim a unha foi machucando, sabe? Batendo na ponta do tênis e machucando, até ficar totalmente roxa e até começar a ficar para cair, sabe? Então, eu comprei aquela ponteira de silicone, sabe? Esse negócio tem sido muito positivo para mim, funciona bastante bem, protege a ponta do dedo. Eu não experimentei ainda, queria saber se alguém experimentou, se tem experiência com o uso de vaselina nos dedos dos pés, né? Para quem é mais, sei lá, se é mais sensível ou não, mas eu posso dizer que a ponteira de silicone funciona legal, funcionou para mim, pelo menos, legal. E vaselina, experiência? Você tem experiência? O tênis que você está usando é o número do seu pé? Não, na verdade, ele é um número maior, sobra um dedo, assim, sabe? E sobra espaço. Eu consigo usar até 2 meias, bem legal, assim, sabe? Tá.
É que, assim, existem alguns calçados, mais os importados, que é mais fácil de a gente estar achando, que ele tem uma numeração intermediária, tá? Eu estava falando aqui com o Guilherme, que a gente estava falando de um caso de uma pessoa que pode ser que o pé ele incha e você aumente o seu pé até 2 números, tá? Isso, a tendência de você bater é bem séria, tá? E você pode criar uma lesão na base da unha e perder a unha de vez, tá? Então, assim, porém, a gente tem que analisar se não está folgado demais o pé, o tênis. E aí o seu pé está deslizando, assim, ó. E aí, se ele estiver dançando, você também tem a tendência a bater, porque toda vez que você está andando, ele tá indo para frente. Quando a gente anda quilometragem mais alta, gente, é normal, e assim, se vocês olharem peregrinos que já estão há um tempo caminhando, a tendência é o tronco inclinar para frente, são poucos graus, mas a gente tende a jogar o peso para frente para caminhar com maior eficiência. Isso acontece inconscientemente, tá, gente? Então, é comum você ver. Então, assim, por mais que ele tá com a mochila, ele tá mais voltado para frente. Aí ele joga o peso, então o pé também vai para frente, viu? Então tem que tomar cuidado com isso. Você se corrige, sempre está se corrigindo na marcha, tá? Porque senão você tende a ir tudo para frente, que aí vai gerando outros problemas, que aí vem, né, costas, lombar, vai gerando outras coisas. Legal. Tá bom? Mas Obrigado. Valeu. Cláudia, antes de você abrir, eu vou ler que o Paulo colocou a pergunta lá. Então, vamos dar essa possibilidade. Há um ano, ele foi operado de um neuroma de Morton. Ele ainda sente uma dormência no local. O médico disse para ele que é normal. Ele está perguntando se tem alguma recomendação para evitar possíveis problemas nesse caminho, nesses 800 quilômetros de caminho de Santiago. Feito. Bem, Paulo, normal, tá? Quando você tem neuroma de Morton, tratar, é normal você ter essa dormência, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Esses exercícios que eu passei, você pode estar fazendo normalmente, tá? Não tem uma recomendação específica para o seu caso. Faça isso, que isso vai trazer aí um benefício específico, tá? Vai ser uma gama de coisas. Então, tem que estar trabalhando aí todos os exercícios, não tem como, tá? Mas não se preocupa muito com isso, não. Vai curtir os seus 800 quilômetros. Vai caminhar, vai peregrinar, tá? Cuidado básico com o pé que a gente tem que ter, né? Não só cuidado que eu dei aqui, mas os cuidados que tem que ter, e pode fazer seu caminho tranquilamente, tá bom? Agora é a Cláudia. Então, boa noite para todos. Meu tênis, eu fiz os 800 quilômetros com ele na tênis, bota, maravilhoso, foi perfeito. Eu tive o probleminha lá da fascite, né? Mas, assim, sorte e graça, tinha um bombeiro, né? Como é que fala? Um agente do Corpo de Bombeiros que estava fazendo o caminho de Santiago também, aqui do Brasil, brasileiro. Depois, meu ortopedista falou que tudo que ele recomendou foi perfeito. Ele me botou com dois sacos de gelo na sola dos pés, porque eu tive nos 2 pés. Eu só senti quando cheguei no albergue, enquanto estava caminhando eu não senti, mas quando cheguei eu não conseguia pisar. Foi bem o tipo quando a gente está de salto alto e quando tira, foi exatamente isso. E aí, no dia seguinte eu não caminhei, eu fiz o repouso, só fui caminhar depois, e aí ficou tudo bem. E fiquei fazendo gelo à noite, né, sucessivamente. E essa bota, ela é maravilhosa, e eu, de vez em quando, caminho com ela, e ela tá abrindo. Vale a pena mandar colar?
Eu tô vendo que tem um carinho muito grande por essa bota, né? E não sei se existe outra bota dessa da mesma marca, É modelo, da que você Salomon, ela é tem. maravilhosa. Olha, Estou até com vontade de mandar para a Salomon, eles me mandam até outra nova, eu acho. olha, eu conheci uma pessoa só. Eu vou ser bem assim, bem sincero. Eu conheci uma pessoa só que trabalha de bota, ele trabalha ainda com construção, então está sempre em obras, né? E aí ele usa bota de trilha, não usa aquela bota com biqueira de ferro nem nada. E aí ele tinha uma bota com solado Vibram, né, que é um solado que a North Face utiliza em algumas botas, tal, e por incrível que pareça, ela é fabricada aqui no Brasil, é na região sul do Brasil. E ele mandou a bota lá para refazer o solado, porque chegou a furar o solado, tá? Porém, ele falou que ele praticamente comprava quase 2 botas para fazer isso daí. Então, não sei se vale a pena tá fazendo isso, entendeu? Ou adquirir uma outra bota, amaciar a bota, deixar ela preparada. Eu sei que rola um carinho, mas é assim, com toda sinceridade, tem que pesar bem. Eu não conheço lugar que faça isso, entendeu? Então, não Não, sei. eu acho que se eu mandar para lá, eles até colam. Mas, enfim, a outra coisa é que tem muita descida, e são descidas árduas, né? São 1000 vezes piores do que as subidas, para mim, foram 1000 vezes piores. Calcanhar ou ponta, porque eu acabei me pegando. No início eu ia de ponta, mas me vi já assim na luta das descidas no calcanhar e fletindo meu joelho para não atrapalhar meu joelho, porque eu não sinto nada no joelho, graças a Deus. Mas são descidas e descidas e descidas e descidas, entendeu? Mas assim, até hoje eu não sei qual é a recomendação, se é calcanhar ou ponta. Eu vou no assim, o que ficou mais confortável foi o calcanhar. Eu senti menos impacto no calcanhar. Sim. Mas qual seria a recomendação técnica? Tá, vamos lá. Pé inteiro. Pé inteiro? Capa o pé. Qual que é a questão? Quando a gente está em descida, tá? Quando a gente está trabalhando em descida, isso é importante, gente. Acontece muito dessa questão com você, Cláudia. A gente tende a botar a ponta do pé como uma maneira de fazer uma frenagem na nossa descida. Só que a gente tem um corpo indo para frente, todo o nosso peso indo para frente, tá? E todo o peso, ele vai justamente não só para o seu pé, mas ele vai principalmente para o seu joelho, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Geralmente, a descida ela é mais lesiva para o corpo do que a subida, tá? A subida, pelo contrário, subir faz bem, vai trabalhar bem o glúteo, vai trabalhar bem a coxa, tá? Recomendação: você precisa trabalhar muito tibial e muita panturrilha, tá? E usa o pé mais inteiro, tá? Quando eles estiverem bem fortes, aí você vai poder fazer a caminhada correta, que é a pisada calcanhar, aí você vai ter o corpo do pé e a ponta do pé, tá? Você faz a caminhada correta. Porque o que acontece? Quando você está na ponta, você não ergue muito o seu pé, você tende a arrastar o pé, então você fica o tempo inteiro fazendo isso aqui. Tá? E a gente tem que fazer o quê? Levantar o pé, aumentar a mobilidade da perna inteira. E aí o que acontece? Por não ter força nesta região, você inconscientemente vai bater no pé. Claro que quando vai para o calcanhar tem uma área maior de contato, então ela gera uma estabilidade maior, tá? Então, por que a gente já não gera no pé inteiro? Entendeu? Aí você faz a pisada toda correta. Porém, tem a ciência que tem uma falha de fortalecimento. Tem uma questão aí que a gente precisa fortalecer grandemente, dar uma importância bem grande nessa região, tá? Porque senão você vai sofrer em todas as descidas, tá? E tem como acabar isso daí de um jeitinho tranquilo.
Quem mais na sequência? Ó, eu vou aproveitar aqui que o Paulo... Alô? 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 Ô, Tá ouvindo agora? tô ouvindo agora, Paulo. Peraí, Ah, beleza. Paulo, Boa noite a todos. Paulo, posso te pedir Beleza. um segundinho só? Paulo já é Ok, conhecido ok. de muito tempo. Pelo seguinte, eu quero complementar o negócio da Cláudia lá com uma dúvida nisso aí. Você falou sobre o pisar com o pé inteiro. Talvez, quando você falou isso aí numa descidinha, mas quando a gente está falando em descida dos Pirineus, Sebreiro e Cruz de Ferro, é um momento onde a gente não consegue fazer isso. Talvez a pergunta dela tenha baseado muito nisso aí. Mas a gente vai... Só se tiver de asa delta para voar, porque se a gente pisar assim, a gente vai embora. Entendeu? Então, eu acho que ela perguntou uma coisa que eu queria saber desse extremo. Desculpa, não mais, Paulo. Não, legal. Se ela for muito íngreme mesmo, aí você usa o calcanhar, tá? Aí você levanta a ponta para você manter mais na horizontal o pé, tá? E aí você usa o calcanhar. Porém, se ele começar a gerar dor, gente, vira de lado, começa a descer de lado. Se não, começa a descer de costas. Claro que você vai ter que levantar o pé, porque senão você pode tropeçar, tá? Mas se for uma descida íngreme, tá legal, obrigado, Guilherme, aí tá ajudando. Aí você vai no calcanhar. Aí eu concordo, Cláudio. Aí eu uso o calcanhar porque vai te dar uma estabilidade de corpo, tá? Mas se ela não for tão íngreme assim, vai o pé inteiro, tá? Mas mantenho mesmo assim, sendo íngreme, mantenho que tem que fazer um trabalho muscular, porque descida machuca e muito, tá? Pode falar, Paulo, vamos lá. Opa, Marcos, boa noite. Boa noite a todos. Eu cheguei atrasado na palestra, mas quando eu cheguei, você estava falando, eu acho que é sobre um problema que eu tô tendo agora. É o seguinte, eu já faço caminhada já desde há muito tempo e corro também, e acho que uns 3 meses para cá, eu comecei a sentir uma dor em cima da lombada do pé, né? Embaixo onde tem aquele arco embaixo, é em cima. Bem em cima ali naquele nervo, acho que... Aí essa A dor parte era bem fofinha? discreta. Não, em cima do pé, naquela lombada do pé, em cima. Isso, aí. No peito. Exatamente, no peito do pé, pronto. E aí era uma dor discreta que só aparecia quando eu estava em repouso. Quando eu corria, eu caminhava, ela não aparecia. Acontece que ela foi se intensificando, mas quando eu corria, eu fazia exercício, ela não aparecia. Mas quando eu ficava em repouso, que eu ia caminhar, aí eu sentia ela doer. Mas quando eu caminhava assim 10 metros, 15 metros, ela parava, entendeu? Eu fui no médico, no ortopédico, e ele bateu uma radiografia, não viu fratura, não viu fissura, não viu inflamação, passou uma compressa de gelo. Eu fiz, né? Melhorou bastante. Eu fiquei sem caminhar, porque adoeci, fiquei sem caminhar mais ou menos aí uns 20 dias, a 30 dias, voltei a caminhar e senti de novo, né? Senti, agora está com mais frequência. Mesmo quando eu caminho, eu sinto ela discreta, não me atrapalha a caminhada, né? Mas eu sinto ali. E aí, eu não sei, eu estou fazendo a compressa, né? A compressa, quando eu faço assim, alivia. Compressa gelada, alivia, tá certo? E aí, eu não sei, eu acho que é musculatura, não sei. Pelo menos aquela radiografia, ela não mostrou nada. Quando eu cheguei na palestra, você estava falando sobre isso aqui, sobre peito de pé, alguma coisa assim que a gente não pisa direito, não tem alguma coisa. É no pé direito, inclusive. Tá, vamos lá, Paulo. A dor, ela é aguda, ela é bem... Você tem os dedos, você tem o peito do pé. Ela é bem Bem em cima aí. ou ela faz uma faixa? Não, ela é bem em cima aí. Ela é bem em cima. Ela é bem pontual no meio. Exato. Tá. É interessante, por mais que você já fez radiografia, procura uma segunda opinião, um especialista, porque às vezes você cria uma calosidade óssea devido à corrida, tá? Devido a bater, você cria uma calosidade óssea e, na verdade, a sua musculatura, ela tá pegando nessa calosidade óssea e aí ela gera dor, tá? Então, é muito comum, na verdade, é incomum acontecer no peito do pé, mas é muito comum acontecer na parte fofinha do pé que a gente tem embaixo, no metatarso, na cabeça do metatarso, às vezes ele cria, por uma defesa do organismo, uma calosidadezinha óssea, que ela é maiorzinha.
E aí isso gera uma dor assim intensa para correr, caminhar, tudo, né? E aí tem alguns casos que você precisa fazer uma raspagem nessa região, tá? Então, dá uma olhada para ver se não tem isso daí. Se caso não tiver essa calosidade, tá? Eu acredito que você teve um estiramento no peito do pé, de alguma forma. E acredito que foi por estresse de corrida, tá? Certo. Isso pode atrapalhar na minha caminhada lá, ou só usando a compressa de gelo? Gelo? Não, faz gelo. Gelo o tempo inteiro. Gelo é analgésico, né? Tá certo. Gelo o tempo inteiro, tá? E Outra aí coisa, dá para caminhar. Claro que você não vai caminhar numa velocidade que nem você faz uma corrida. E muito provavelmente a caminhada que você faz numa velocidade mais alta do que você geralmente vai caminhar lá. Então a tendência é você vai acabar sentindo algum incômodo, só que ele vai demorar um pouco mais para acontecer, porque geralmente você faz tudo mais rápido aqui, né? Então a tendência é ela, né, ser um pouco mais tardia. Mas aconteceu, gelo. Já faz o gelo, tá? E se puder olhar isso antes, porque aí o médico vai entrar com uma fase medicamentosa aí, ou até uma fisioterapia, que aí você pode intensificar para ir até um pouquinho melhor, né, para lá, tá? ok. Essa série de exercícios que você passou, esses 6 exercícios aqui que você passou, a gente faz esses seis exercícios num dia, aguarda 48 horas para você fazer de novo, não é isso? Esses Isso 6. mesmo, isso mesmo. Tá. Existe algum alongamento específico para você começar uma caminhada? Por exemplo, eu vou começar o dia 1. Existe algum exercício que eu possa fazer para aguentar esses Pirineus aí? Pirineus, Tá. pelo menos, que é É, a pegada não, mais... legal. Muito pertinente a sua pergunta, tá, gente? Isso daqui é até importante. É muito comum a gente ver gente que vai caminhar, gente que vai fazer corrida, alongar antes de praticar a atividade. Então, aí você vê a pessoa fazer 30 segundos lá, vai lá, abaixa o corpo, tenta pegar o pé, ou dobra o pezinho, né, atrás do corpo, tal, segura o pezinho, tal. É muito comum a gente ver isso. É muito comum a gente ver a pessoa alongando panturrilha, né? Então, pega no meio fio aí, coloca o pezinho assim e alonga a panturrilha, tá? Porém, não é o ideal, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico, bem infantil. Imagina que seu músculo é como um elástico de dinheiro. E aí seu músculo está frio. Então imagina que você colocou ele no congelador. Aí você pega esse músculo e vai esticar. Na hora que você estica, ele estira, tá? O ideal é você aquecer, então assim, caminha um pouco numa velocidade mais lenta, caminha um pouco, vou caminhar então aí 10 minutos. Aí sim faça o alongamento, tá? Por quê? Você vai aumentar a oxigenação do músculo, então o músculo ele vai estar se contraindo e voltando ao normal, tá? De uma forma mais eficiente, tá? As suas articulações vão estar mais lubrificadas, então, principalmente pessoas que vão mais próxima do inverno, o tempo frio, como tende a engrossar o líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica nossas articulações, né, e até chega a cristalizar e gerar dor, quem vai no frio anda um pouco mais, anda uns 20 minutos, tá? Então você alonga depois, porque senão você pode estar fazendo um estiramento muscular em vez de você estar se preparando. Então, assim, acordou, tomou um café, saiu para caminhar, caminha um pouco, faz esse corpo aquecer, deixa ele aquecido. Na hora que ele estiver aquecido, aí você faz o alongamento. E o alongamento tem que ser uma coisa leve, porque tem gente que vai e fica dando aquele soquinho, que fica, né, pendendo assim, que quer chegar na ponta do pé. Não precisa fazer isso, isso é agressivo para a musculatura, tá? E nem ficar forçando. Tem gente que chega lá na ponta do pé e aí fica se puxando, tal, quase beija o joelho a pessoa, né? Não é um alongamento leve, porque esse tipo de alongamento ele só tem uma função, tá?
que é ajudar as articulações e a musculatura a ficarem um pouquinho mais maleáveis, mais eficientes, tá? Ele não tem a tendência a ter uma melhora de desempenho. Isso não vai fazer você melhorar o seu desempenho, tá? Ele vai ter uma função um pouquinho mais preventiva. Então, tudo que você faz de agressivo, ele não vai ser preventivo, ele vai ser lesivo, tá? Então, toma cuidado, porque existe aí um pré-conceito sobre alongamento antes da atividade. Sempre você aquece antes de fazer, tá? Senão você pode ter problemas aí. Tá bom, Paulo? Ótima dica. Quem mais? O Paulo Bossoni, Leonardo. Oi. o Paulo Bossoni, ele escreveu uma outra, eu vou ler aqui, gente. Ó, Tá. outra pergunta. Comprei as meias sem costura, próprias para caminhada, e notei que tem uma certa compressão, mesmo sendo do tamanho correto do meu calçado. Isso é normal? Sim, existem algumas meias que ela já vem com uma leve compressão, tá, Paulo? É normal, tá? Tranquilo, é até bom se ela tem uma certa compressão, com certeza é uma compressão aí um pouco mais leve. Então, ela vai te ajudar bastante. Só lembrar que quando parar, chegar né, no albergue e tal, tira ela, fica um tempinho sem, né? Aproveita, vai tomar um banho, faz alguma coisa e tal, que aí você fica um tempo com ela, tá? Você vai perceber que esta meia, quando você chegar no final da peregrinação, ela não vai estar mais com a mesma compressão, ela tende a lacear, tá? As meias de compressão, mesmo a leve, ela tem uma compressão um pouquinho maior do que essas meias, tá? Essa daí ela vai tender a dar uma laceada, tá? Mas é normal. Pessoal, boa noite. Sou eu, Léo. Boa noite, Léo. Oi. Minha dúvida é a seguinte. Boa noite a todo mundo. Existe algum equipamento que possa monitorar e guiar o índice glicêmico? Além disso, o que eu posso levar para equilibrar essas disfunções durante a caminhada? Disfunções, desculpa. Olha, existem equipamentos, mas o tamanho dele não é aconselhável você estar levando, porque eles são grandes e pesados, tá? O mais correto, se você quiser ter uma noção como anda seu índice glicêmico, muscularmente, na verdade, a gente não tem, não é que não tem. Existe como, mas é muito inacessível de você fazer isso daí e ter uma noção como é que está a musculatura. Tá? Geralmente a gente faz a curva glicêmica, porque a curva glicêmica ela vai pegar o seu corpo como um todo. E aí, se você tende a ter uma queda substancial, muito provavelmente você tem uma queda substancial naquela musculatura também, porque faz parte do seu corpo, tá? É um exame que eu não sei se você já fez. Você eles dão aquela picadinha no dedo, vê a sua glicemia, como é que tá, te dão um líquido bem doce para tomar, grosso, para tomar, e aí de tempo em tempo eles vão lá, vão dando uma picada e vão monitorando qual é a curva que está fazendo, se é uma curva muito acentuada ou uma curva mais leve, e aí eles vão vendo, tá? Importante no caminho, tá? Eu acho que isso é mais importante no caminho. O se alimentar, então assim, ter uma fruta com você, que você já vai ter uma quantidade de açúcar aí dentro de uma fruta que vai te auxiliar. Você utilizar dessas ferramentas tecnológicas, eu acho que, não sei, para mim, você vai acabar perdendo um pouquinho da essência do caminho e vai ficar preocupado, assim, às vezes, com a sua curva glicêmica. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Tá. A questão é assim, poxa, tô sempre com uma fruta junto comigo, pô, tô me sentindo um pouquinho mais debilitado, tal. Em casos extremos, um refrigerante tem um alto índice de açúcar, você vai repor sua glicemia de uma forma muito rápida, né? Então, isso daí está fazendo. Mas não se preocupa em ter um dispositivo que faça isso daí no caminho, porque, assim, é só você estar se alimentando bem que você consegue levar sem dor de cabeça nenhuma.
tá? Tá bom. A questão da cãibra e do espasmo, que eu comentei muito sobre a questão da glicemia, é porque às vezes a pessoa ingere muito sal. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto muito de doce, aí ingere muito sal, e aí às vezes passa 3, 4 dias e aí vem uma cãibra, entendeu? E ela não ingeriu nada que fosse doce nesse caminho, às vezes nenhum suco, entendeu? Ficou na água, tal. Mas às vezes um suco de laranja que você às vezes adoça com açúcar, tal, com um adoçante, você já vai estar tendo aí um índice glicêmico aí normalizado, tá? É bem tranquilo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Quem mais? Quem mais? Ana, tá sem áudio? Ana Farias. Oi, me escuta? Escutamos. Boa noite. Primeiro, agradecer a você, Marcos, e ao Guilherme por essa oportunidade e muito esclarecedora, muitas coisas. Eu sou nova, sou recém-chegada nessa vida aí de peregrino, então, assim, ouço com muito agradecimento vocês todos com essa experiência. Então, eu estou no meu treino aqui e eu comprei uma bota e foi muito útil que você explicou que a bota tem um solado mais rígido, porque eu tenho feito as caminhadas e é um pouco de asfalto. Então, realmente, essa última semana eu desenvolvi uma fascite, eu acredito, mas que já está recuperado. Eu alonguei o tibial e também usei algumas outras técnicas que eu conheço. E isso diminuiu realmente já o desconforto. Mas tenho duas perguntas. Uma, o uso, por favor, um uso de uma palmilha gel, que eu vejo muito, que a gente vai lendo tudo que tem na internet, eu estou meio assim, embriagada de informação. A palmilha gel ajudaria a diminuir esse desconforto, já que eu estou fazendo no asfalto? E uma outra pergunta é que eu fiz umas bolinhas assim no gordinho assim do dedo aqui embaixo. E aí a pergunta é o calçado errado? É a meia errada? Tem que usar vaselina? Eu fiquei bem confusa. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Tá, vamos lá. A palmilha gel, ela, óbvio que ela vai te dar um conforto maior na hora que você for caminhar, tá? Porém, você tem que lembrar que quando você estiver lá, você vai estar num tipo de terreno não asfaltado. Então, isso daí, essa palmilha, ela pode ser um vilão do seu tornozelo, tá? Então, cuidado quanto a isso, tá? Bolhas. Bem, eu vou ter a minha experiência com bolhas. Bolhas estão relacionadas à umidade e atrito, né? Se você tem uma região úmida, né, e vai fazendo atrito, chega uma hora que ela gera bolha. Isso quer dizer que a sua bota é errada? Não quanto a isso, tá? Muito provavelmente, se você usar às vezes uma meia a mais, já cabe o problema, né? Tem a questão, eu já ouvi falar também de vaselina. Eu vou ser sincero que quando eu fui fazer o Caminho da Fé, eu cheguei a usar vaselina, porque, como eu comentei, eu peguei 6 horas de chuvas direto, então minha bota ela não secou. Então eu precisei passar a vaselina, que é repelente de água, entendeu? Senão eu ia ter bolha, né? Muito provavelmente eu ia ter mais bolhas do que eu tive, tá? Então, acredito que seja isso. Faça um teste, às vezes, com 2 meias. Às vezes, se acabar já o problema, pronto, você já sabe que, assim, poxa, a meia era fina, não era uma meia própria, tá? Isso daí ajuda. Se a meia tem costura, né? Se a meia tem costura, isso também gera um atrito, não onde é a costura, então pode trazer um probleminha aí da bolha, tá?
Voltando só um pouquinho na palmilha, tem uma questão também, é você achar uma palmilha que ela vai se adaptar certinho na palmilha da bota, porque todas elas geralmente têm um certo jogo, e aí a tendência é você virar o calcanhar, então você pisa errado, tá? Para se manter com essa palmilha, tá? Porque essas palmilhas, elas são feitas para tênis, e o tênis e a bota são, por incrível que pareça, são formatos diferentes. Você olha, às vezes, num solado, você fala, é praticamente igual. Bem, esse praticamente já mostra que elas não são iguais, elas são feitas em formas diferentes, tá? E as palmilhas, geralmente, elas são feitas para tênis, tá? Entre em contato com o fabricante, vê se eles têm uma palmilha que tenha uma absorção maior. Isso, às vezes, é importante. Porque às vezes eles têm um modelo, que o modelo são botas diferentes, né? Só que o modelo da palmilha é o mesmo. Só que uma tem uma palmilha um tipo de material que é um pouquinho mais flexível do que outra. Então, aí, às vezes, você consegue comprar com eles, ou eles te indicam um local que você consegue comprar. Tá? É importante. Tá bom? Tá, muito obrigada. Pessoal, a gente está avançando no horário aqui, já são 10h15. Eu vou pedir ao Marcos, depois de mim aqui, que faça as considerações que ele quiser, de final aí, também para liberar ele, que ele passou o dia inteiro vendo pé de gente, resolvendo problema de pé de gente, foi descansar à noite, resolver pé de gente. Eu queria dizer que esse encontro, acho que mexeu com a cabeça de muita gente, quando a gente falou em alongamento, quando a gente falou em glicemia, quando a gente falou de pisar com calcanhar, ponta de pé. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa aqui. É uma coisa que faz muita falta para nós. Não tem ninguém que fale disso diretamente para a gente. Então, eu acho que cumpriu muito o papel do que a gente se propõe de trazer esse conhecimento. Foi um grande acaso positivo do destino colocar o Marcos aqui, porque as coisas que eu vi aqui, eu sei lá, eu não tenho mais... O que eu tinha de opinião, muita coisa já foi tirada, virou de ponta cabeça muita coisa, mas foi realmente uma coisa muito diferente de se conhecer e de um conhecimento que eu não imaginava que ia chegar nesse... As dúvidas foram abrindo muita coisa para a gente aqui. Eu vou falar para vocês assim, por respeito aos outros peregrinos, essa reunião eu não acho que ela deva ficar fechada, a nossa mentoria, porque tem muita gente com problema de saúde, muita gente com problemas que foram discutidos aqui, que tem que ser visto isso. Então, como eu falei no começo, eu tinha essa intenção, eu quero colocar esse vídeo no YouTube para as pessoas poderem se identificar com essas coisas aqui, tá? Porque nessa época digital, deixar o conhecimento fechado com a gente aí vai passar a ser uma coisa maldosa se a gente não coloca isso para lá. Tá bom? Então, eu não vou perguntar se vocês concordam com isso, mas eu sei que é um grupo fechado, que todo mundo teve uma decisão de estar aqui, mas o nível que os assuntos chegaram, eu acho que isso ajuda pessoas e ajuda fisicamente, ajuda em dor, ajuda em problema de saúde. E quando a gente está falando disso aí, já não é uma coisa que fica para a gente escolher ou não deixar isso fechado. Tá? Eu acho que foi uma coisa assim, fantástica para todo mundo. Se vocês puderem lá no grupo, para chamar a atenção, não para a mentoria, mas sobre isso, para as pessoas ficarem atentas quando isso for para o YouTube, porque pessoas vão abrir assuntos disso para conversar com os médicos delas. Então, quem puder comentar lá que teve aqui, o que achou disso aqui, e fala lá, pessoal, que mandem o Guilherme publicar e tal, só para eles ficarem com a atenção de assistir o conteúdo que a gente viu aqui, que vocês tiveram essa oportunidade de ver. Marcos, microfone com você, e eu vou me despedindo por aqui, com ele essa finalização, essas considerações. Muito obrigado, Marcos, pelo teu tempo, pela tua doação para a gente aqui, pela seriedade com que você ouviu as perguntas e pelo esforço que a gente viu na tua cara de raciocinando para chegar nos problemas e entender, para poder responder de uma forma assim, não com uma cartilhazinha, né, mas você entendendo do peregrino, da caminhada, das dores que a gente tem nisso aí. Um abraço, obrigado, gente. Obrigado por estar aqui, todo mundo. Foi um grupo super especial hoje, que trouxe muita coisa para a gente. Bem, gente, eu só tenho a agradecer. Eu meio que caí de paraquedas aqui junto com o Guilherme, e a gente fez aí, acredito que aí pude colocar uma sementinha aí para ajudar os peregrinos, né? Faço isso de coração mesmo, adoro, né? Entrei nesse mundo da peregrinação e espero não sair mais.
Então, quero agradecer a paciência de todo mundo, né, o tempo que dispuseram aí para mim, para poder tá me escutando, me aguentando, me aturando aqui. Foi muito bacana, foi muito gostoso. Fico totalmente à disposição, tá? Quem quiser falar comigo, é muito fácil. Posso dar meus dados aqui, Guilherme? Tudo em Pode ordem? ficar à vontade, inclusive, quando a gente publicar o vídeo lá, vou deixar os seus contatos aí. Vão te escrever, Legal. aí não é comigo aí, Não, tudo bem, sem problemas. O pessoal tem dúvida mesmo, e eu também vou te escrever para tirar dúvida, não tenha... Não, com certeza, vou ter o maior prazer, quem quiser falar comigo pessoalmente, tá? Dá para ver meu nome, Airan, né? Aí se entrar no Instagram, vai ver Airan Pilates, já vai entrar e é fácil na bio, já tem link para poder estar entrando em contato no WhatsApp. Já pode falar comigo, tá? Se não, meu e-mail é marcos@airanpilates.com.br, também fala comigo, aí eu passo o meu contato pessoal e converso, tiro dúvidas, tá? Para quem quiser, poxa, conversa com meu médico, tal, converso, a gente bate um papo, porque a ideia aqui é ajudar. Agradeço muito esse tempo aí que eu tive com vocês, para mim também foi muito bom, tá? Tenho aqui, junto com o Guilherme, tenho várias ideias aí, a gente vai organizar tudo para que seja uma coisa gostosa para todo mundo, tá? E, cara, obrigado a todo mundo. Daqui 15 dias eu tô indo lá para Santiago de Compostela, vou postar um monte de foto e quem sabe eu encontro alguém por lá, né? Obrigado, gente, obrigado. Gente, obrigado para todo mundo. Eu vou já começar a encerrar, então, a live aqui, essa reunião nossa. Obrigado pela presença de todo mundo, obrigado pelo horário, todo mundo ficou aqui super atento aí. Numa próxima, todo mundo, já sabendo como é que funciona o grupo, quando a gente tiver essas chamadas de tira dúvidas e tal, vou tentar arrastar o Marcos aqui outras vezes para cá, que ele já falou que entende muito de costas e mochila. Um abraço, gente.